O povo do Paraná e do Rio Grande do Sul não come pamonha, eles não vão entender essa piada, né? Fala pessoal, tudo bom? Uma boa noite a todos. Estamos aqui de volta com as nossas aulas. Essa aula aqui é específica para os nossos alunos do CFO da Polícia Militar do Paraná. Inclusive o Márcio fez uma pergunta aqui, né? Professor, tem uma diferença, né? CFO são diferentes, como é que é a nomenclatura? Me parece que o curso de oficiais na brigada chama-se Curso Superior de Polícia Militar, não é isso? E o curso das praças é curso técnico, né? De segurança pública, perdão. Se eu tiver equivocado, podem me corrigir aí. Então, vocês não chamam, né? Não costumam chamar de CFO, né? CFO da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né? É CSPM, né? É isso mesmo. Então, aqui é o nosso curso de questões discursivas da Polícia Militar do Paraná, certo? Os nossos alunos da Polícia Militar do Paraná, eles receberam é, 10 questões inéditas, certo? 10 situações, problemas inéditas, na verdade, 10 mais... O Lira também mandou mais umas para vocês, né? Acho que mais 25. Mais 10 questões bônus do nosso curso de discursivos, né? Com questões da OCP, questões que têm relação com o seu edital, mais um curso, né, de preparação para a prova, porque o pessoal do Paraná vai ter texto argumentativo e dissertativo também, com alguns temas lá que a professora disponibilizou, né, em materiais. E, enfim, toda semana a gente está tendo aula, certo? Além, né, como eu falei, da nosso assessoramento, que está sendo muito rico, né? Muitos alunos mandando perguntas, muitas dúvidas, né? Esse é o primeiro concurso da PM Paraná que exige bacharelado em Direito, né, para o CFO. Então, mudou muito o perfil da banca, o perfil da cobrança. Então, nosso objetivo é que vocês cheguem muito seguros, muito confiantes para resolver as perguntas. E por isso, tá, que a gente está trazendo questões com um nívelzinho um pouco mais acima ali, que vão exigir um raciocínio jurídico um pouquinho mais sofisticado. Por quê? Porque quem treina no difícil, meu irmão, quando vem o fácil, consegue desenrolar. Tá bom? Então vamos lá. Durante uma operação de fiscalização de trânsito em rodovia estadual, uma equipe da Polícia Militar do Paraná, sob comando de um oficial, realiza um bloqueio viário com o objetivo de coibir o transporte de armas e drogas. A ordem do comandante é que todos os veículos sejam parados e vistoriados, inclusive cobertura compulsória dos porta-malas, independentemente de fundada suspeita. Um dos motoristas recusa-se a abrir o veículo, alegando violação dos seus direitos fundamentais. O oficial determina a abertura forçada e firma um procedimento como forma de resguardar a equipe. O caso gera repercussão nas redes sociais com acusações de abuso de poder e violação da intimidade dos cidadãos. Meu irmão, tá difícil ser polícia no Brasil, não é isso? Então, você tem que aprender a fundamentar e a justificar as suas tomadas de decisões para atividades que eram extremamente simples, como atividade, né, de uma inspeção veicular baseada no poder de polícia administrativa. Então, a primeira questão aqui, ele fala sobre definir o conceito, características do poder de polícia administrativa, distinguindo do poder de polícia judiciária. Por que eu coloquei essa questão? Na última prova para delegado da Polícia Civil do Goiás, ele fez uma pergunta parecida em que a Polícia Civil do Goiás estaria atuando como uma polícia administrativa e pediu para dar exemplos e pediu para fazer essa distinção. Então, professor, você acha que ele vai repetir a questão? Não, mas há um indicativo, né, que eu entendi ali na OCP, de colocar questões, né, que têm uma pertinência com a relação do cargo, com a atividade que o candidato vai exercer. E aqui, né, a gente pode distinguir, né, de uma maneira muito tranquila, certo? Essa questão a gente não fez ainda, né? Só para balizar aqui. É tanta questão, cara, aqui. Mas o marco, tá? Que distingue o poder de polícia administrativo. Fez não, né, Lucas? Beleza. O marco que distingue o exercício do poder de polícia administrativa para o exercício do poder de polícia judiciária é a prática da infração penal, certo? Antes da infração penal, as atividades exercidas pelos órgãos, né, de controle são atividades predominantemente preventivas e baseadas no poder de polícia administrativa, ok? Então, tanto é, senhores, que o Código de Processo Penal, ele começa o quê? Os primeiros capítulos, os primeiros artigos ali, logo, né, logo depois das regras de interpretação, o quê? Com inquérito policial. Né? O inquérito policial é instaurado após a prática de um crime, ok? E aí toda a lógica do poder de polícia judiciário é baseado nisso, né? Com, após a prática do crime, perfeito?
Já o poder de polícia administrativo, ele não, ele exerce de maneira, ele é o exercício, né, da atividade estatal para proteger direitos fundamentais e para isso, né, tem uma autorização de limitar alguns direitos individuais de maneira proporcional, razoável, temporária, né, com essa finalidade. A definição do poder de polícia administrativo está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, ok? É uma das definições legais, mas né, você tem vários doutrinadores que vão falar sobre ele, né, sobre as suas características. Então, o poder de polícia administrativo ele é dotado de autoexecutoriedade, ele é dotado de discricionariedade, ele é dotado de coercitibilidade. Todos os atos? Não. Alguns atos não têm coercitibilidade, ainda que seja do poder de polícia. Então, de poder de polícia administrativo. Mas o que distingue, tá, o marco temporal é a prática da infração penal. Isso nos traz diversos problemas, tá, que parecem não existir, mas que acabam existindo, sobretudo depois da decisão da sexta turma do STJ a respeito da fundada suspeita, em que exigiu-se dos agentes uma descrição clara e objetiva daquilo que configura a fundada suspeita para legitimar uma busca pessoal. A bem da verdade, senhores, o que o STJ fez, ele restringiu a interpretação da busca pessoal às hipóteses do artigo 244 do Código de Processo Penal. Então, para o STJ, não há busca pessoal fundamentada no poder de polícia administrativa. Né? Não haveria, né, segundo essa decisão. Porque toda busca pessoal dependeria necessariamente da fundada suspeita, certo? E alegações superficiais sobre, fizemos uma busca para preventiva e tudo mais, ainda que a prova fosse encontrada, seria anulada por conta de uma ilegalidade. Então, o STJ ele confundiu, certo? A busca pessoal como um procedimento puramente processual penal. Tanto é que a busca pessoal, ele vai ser apresentado como meio de prova lá no 244 do Código de Processo Penal, né? A busca pessoal baseada na fundada suspeita do indivíduo estar portando objetos ilícitos, armas, enfim, não é isso? Então, é muito importante que a gente domine esses conceitos, porque ele tem muita pertinência para a nossa atividade e tem muita relevância para fins de prova. Você precisa saber escrever muito bem sobre isso, defender, né, um posicionamento prudente para o quê? Para fundamentar as suas ações como oficial, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, olha só que curioso. Uma coisa que a gente tem que entender. A jurisprudência, né, do STJ, principalmente, ela exige, tanto para busca pessoal quanto para busca veicular, a mesma fundada suspeita, certo? Então, essa frase aqui, independentemente de fundada suspeita, certo? Ela leva, né, ela caminha para uma ilicitude de prova, segundo o STJ, ok? Então, ainda que, se você faz uma ordem de serviço, você é oficial, você faz uma ordem de serviço para que as viaturas abordem indiscriminadamente uma série de veículos, certo? Independente de fundado de suspeita, né, para fins preventivos e tudo mais, a possibilidade, tá, do policial alegar isso numa audiência de instrução e tudo mais, e essa prova ser considerada lícita e o sujeito ser absolvido é muito alta. Então, a gente tem que saber disso, tá? Então, características do poder de polícia administrativo são essas que a gente falou, distintos do poder de polícia judiciário, que tem por finalidade a apuração de infrações penais, e todas as suas atividades vão ser para prestar esse auxílio ao poder judiciário, também em outras atividades, como cumprimento de mandado de prisão, cumprimento de mandado de busca, que mais? É, requerimentos, representações por medidas cautelares no curso de investigações criminais. Então, tudo isso tem relação ali com o poder de polícia judiciária. Eu parei de mandar de busca porque eu recebi uma dúvida agora, né, de um colega. Vocês viram que lá aquele Ítalo Santos, lá, da polêmica lá do Felca, do vídeo da adultização, vocês viram isso aí, Ítalo? Ou vocês estão estudando tanto que vocês não estão nem vendo essas novidades de rede social? É, cara, quem cumpriu o mandado de busca e apreensão foi a PM. Aí o meu amigo estranhou, falou, pô, a PM tá cumprindo. E aí deu esse problema lá em São Paulo também, né? Olha, de fato, o cumprimento de mandado de busca, certo? É uma atividade de polícia judiciária,
perfeito? Não é comum que a Polícia Militar cumpra esse mandado. Agora, o STJ, né, já tem decisões mantendo a legalidade desse procedimento, certo? Dizendo que algumas funções, né, não são exclusivas da Polícia Civil. É um terreno muito pantanoso, tá? Se cai na tua prova, a posição mais segura de você falar, olha, é uma função predominantemente, tipicamente de polícia judiciária, mas, eventualmente, o STJ admite a legalidade do cumprimento de busca e apreensão pela Polícia Militar. Sobretudo nas atividades, né, do GAECO, né, de crime organizado e tudo mais, que tem ali a participação do Ministério Público. Tranquilo? Eu iria por esse caminho. Mas voltando ao assunto aqui, essas são as distinções dos dois poderes. O colega trouxe uma questão aqui. Em caso de fuga repentina, ao visitar a polícia, presume-se legalidade da busca pessoal realizada, cabendo suposto fratado demonstrar que não havia justo motivo à abordagem, uma vez que a palavra dos policiais goza de fé pública. Caramba, é o extrato de um julgado da sexta turma isso aqui, velho. Né? É um extrato de um julgado da sexta turma, falando que, olha, as palavras policiais né, essa fé pública da palavra policial, ela não é absoluta, tem que ser é, balizada com outros fatores, com outros elementos probatórios, né? A fuga repentina por si só não caracteriza fundada suspeita e tudo mais. Mas, assim, é uma posição deveras garantista, tá? Não é sequer a posição do STJ, que tem julgado, inclusive, certo? Em determinadas circunstâncias, aliadas a outros fatores, que a fuga autoriza, inclusive, o ingresso em domicílio. Tá bom? Então, assim, a gente tem que conhecer esses dois posicionamentos, cara, do STJ e do STF, para saber navegar numa prova discursiva, certo? Para uma prova objetiva, você vai ter outras alternativas. Então você acaba assim, pô, calma aí, vamos ver quais as alternativas, né, estão mais prudentes, estão, né, ou outras que têm um erro mais crasso e tudo mais. Né? Mas para uma prova discursiva, é importante que você conheça esses posicionamentos para que você possa, com segurança, né, dissertar sobre os temas, abordando os posicionamentos diferentes, certo? Né, defendendo alguma tese, no caso concreto, sobre o fato, certo? Beleza? Bom, vamos lá. Aí analisa os limites jurídicos da atuação da agente pública, abordagem e vícios veiculares à luz do princípio da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. O que que acontece, pessoal? Aqui na B, eu trouxe lá no espelho para vocês o seguinte. De fato, tá? Uma operação nesses moldes, certo? Em que há abordagens, né, indiscriminadas e tudo mais, do ponto de vista do poder de polícia administrativo, se for razoável, se for proporcional, né, se houver um fundamento legítimo, olha, está tendo muitos roubos de carro naquela região, está tendo, né, uma intensa atividade de traficância, de contrabando naquela região. Então, para, né, combater esse tipo de criminalidade, com base no poder de polícia administrativa, optou-se por, né, fazer essa operação. Então, no âmbito do poder de polícia administrativo, desde que é razoável, proporcional e tudo mais, não, né, não, a ação do policial poderia até não ser considerada, não é considerada ilícita, vamos colocar assim. Todavia, a prova obtida nessa circunstância provavelmente seria considerada ilícita se nós adotarmos o entendimento que o STJ tem a respeito da equiparação entre os requisitos da busca pessoal e da busca veicular. Com uma ressalva, tá? Eu estou falando assim, depois eu vou falar de uma maneira mais clara como que a gente responderia o B. Com uma ressalva, há decisões do STJ dizendo que aquelas abordagens da Polícia Rodoviária Federal, em que ela para os transportes coletivos, ok? E fazem busca por amostragens e tudo mais, essa atividade não seria ilícita. Foi o STJ dando um passinho para trás, assim, falando, cara, peraí, né, existem buscas pessoais com base no poder de polícia administrativa. Nós fazemos isso também, policiais militares. Ora, entrada de estádio, manifestação, grandes eventos, né? Não é uma busca pessoal que é fundado suspeito, uai. E se eu achar uma arma, uma droga ali, é óbvio que vai ser preso em flagrante. Entendeu? Então, restringir as hipóteses de busca pessoal somente à fundada suspeita, ela inviabiliza constitucionalmente o trabalho da Polícia Militar. Ok?
Agora, é lógico, né, que o STJ tem botado lindes, né, limites aí nessa situação. Então, nesse caso, como que seria uma resposta adequada, né? Olha, para a busca pessoal, para a busca veicular, as jurisprudências dos tribunais superiores entendem que deve-se observar os mesmos requisitos da busca pessoal, exigindo, né, elementos concretos, certo? De uma fundada suspeita para que sejam realizadas essas buscas. Assim, uma ordem, né, para que todos os veículos sejam parados e vistoriados indiscriminadamente, né, pode, né, no nosso entendimento, violar uma razoabilidade, uma proporcionalidade, se não houver, né, uma justificativa plausível, uma justificativa razoável, que não foi demonstrada aqui. Quer dizer, até que foi, né? Até que tinha aqui, né? Transporte de armas e drogas. Perdão. Então, todavia, né, no caso concreto, havia sim uma fundamentação legítima, baseada no poder de polícia, de coibir o transporte de armas e drogas, certo? Então, baseado no poder de polícia administrativo, né, observando esses critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a ação é lícita. Entretanto, é possível, é importante ressaltar que as provas, né, obtidas nessas buscas veiculares poderiam ser consideradas ilícitas, né, segundo o entendimento das turmas criminais do STJ, porque não havia fundada suspeita para que sejam realizadas. Ok? Então, na B aqui, aí, se quiser fazer a ressalva, há posicionamento no STJ da possibilidade da busca veicular baseada no poder de polícia em transportes coletivos, né, realizada por amostragens. Né? O caso concreto trata de uma atuação da Polícia Rodoviária Federal. Então, o que eu quis trazer na B aqui para vocês era essa diferença entre poder de polícia e poder de polícia administrativo, em que existem buscas pessoais e buscas veiculares que são realizadas com base no poder de polícia administrativo e essas buscas são lícitas, tá? São lícitas, são legais, né? Desde que observem esses critérios, mas ainda que elas sejam consideradas lícitas, pode ser que a prova obtida para um processo penal, se não demonstrar isso aqui, fundada a suspeita, seja considerada ilícita a prova pelo STJ. Em que há uma diferença, então, sobre qual é a consequência da prova ilícita, pessoal? Desentrancamento dos autos. Uma coisa é uma prova ser considerada ilícita. Outra coisa é a atuação policial por si só ter sido ilícita, porque a prova obtida foi ilícita. Aí eu tenho que analisar todo o caso concreto. Entende? Deu para entender isso aqui, essa diferença? Está muito confuso? Quer que explique melhor? Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Respondam, pelo amor de Deus, no chat. Sim, professor, tá tudo bem. O que eu estou falando para vocês é simplesmente isso. Se você é oficial da Polícia Militar do Paraná, você determina lá um ponto de bloqueio, né, para fazer uma busca veicular, e você acha arma, droga e tudo mais, e o STJ vai lá e anula, dizendo que não tinha fundado suspeita essa prova, ok, a prova é ilícita, mas não quer dizer que a sua ação foi ilícita, que você vai ser responsabilizado, que, meu irmão, que é o fim do mundo. Basicamente é isso, porque dentro do escopo do Poder de Polícia Administrativa você agiu corretamente. Agora é óbvio, né, que a gente tem que ser, né, mais safo, né? Vou fazer uma operação dessa? Não, peraí, cara. Vamos justificar, né, incidência criminal, infundadas suspeitas. Para quê? Porque eu não quero só que minha ação seja lícita, eu quero também, né, que efetivamente o sujeito que eu prendi em flagrante ele seja condenado, pô. Minha prova também seja considerada ilícita. Faz sentido para vocês isso aqui? Então, beleza. A linha C, ela fala sobre a responsabilização do Estado e do agente público por excesso no exercício do poder de polícia. Aí, vamos supor, tá? Vamos supor que haja um excesso, né? Nesse caso. Então, meu irmão, foi lá, escrovelou o cidadão, quebrou o carro dele todinho porque ele não queria ser. Ih, rapaz, só botar um carregador aqui, dar uma luzinha de fundo.
Ficar chique. Bacana, nossa filmagem aí. Isso. Pausa para gravação aqui, né? Bastidores. Bom, o que eu tava falando, então, sobre excesso. Então, o policial foi lá, escrovelou o cidadão, quebrou o carro do cara, pá, enfim, aquela confusão toda. Bom, primeiro, né, a gente tem que entender que a responsabilidade, a responsabilidade é do Estado, né? Responsabilidade objetiva. O agente, né, o cidadão, ele vai buscar a reparação, certo? Primeiro no Estado. E o Estado, em uma ação de regresso, vai ter que demonstrar que o agente público agiu com excesso, agiu com dolo ou culpa, para aí sim o agente público ser responsabilizado, certo? E a responsabilização do agente pode ser, tá? Tanto no âmbito administrativo, tanto no âmbito civil, quanto no âmbito penal. Então, a gente pode, né, no mesmo fato, ter essas três circunstâncias, né? Uma responsabilidade civil, que geralmente vai indicar uma necessidade de reparação, uma responsabilidade penal. Então, pode ser um crime militar praticado ali, né, em serviço, por exemplo, e infração disciplinar, né? Uma infração disciplinar, ou algo que violou o estatuto, ele pode ter essas três esferas de responsabilização, né, no mesmo fato aí, em razão do abuso do poder de polícia, tá? Tranquilamente. Aí você tem aqui nesse item só explicar que é responsabilidade objetiva, que inicialmente o Estado que vai se responsabilizar pelos atos dos seus agentes, mas, né, é possível que o Estado busque, né, por meio de uma ação de regresso, comprovando o dolo e culpa do agente, a responsabilização administrativa, civil e penal. A responsabilização civil, né, no caso da reparação dos danos, e que o agente também possa ser responsabilizado administrativamente e penalmente, né? Aí não depende, né, lógico, da ação do regresso, tá bom? Bem lembrado isso aqui. Fazer uma diferenciação, né? O que depende da ação de regresso é a responsabilização civil. A responsabilização administrativa e penal não depende, tá bom? Sobre a legalidade da filmagem da abordagem pelo próprio agente público, eventuais repercussões jurídicas em relação à proteção da intimidade dos abordados. Então, assim, é possível que ele faça o uso, né, desde que respeite ali, né, se for divulgar, respeite a privacidade dos abordados, ele pode guardar para si como meio de prova, né? Se uma eventual alegação de abuso de autoridade, ele pode utilizar como uma prova para sua defesa e tudo mais. Então, é possível que o ente público realize essa filmagem. Agora, só toma cuidado, olha só que interessante, cara. Vou trazer um caso concreto aqui para vocês. Vamos supor que o policial vai lá, filma a abordagem. E aí, meu irmão, e cara, aparece a cara de todo mundo, das pessoas que foram abordadas, ele joga na rede social, faz comentários difamando, né, a pessoa, e, enfim, ainda que a pessoa tenha sido presa, né, vamos supor que a pessoa foi presa e tudo mais. Por quais crimes, né, o policial militar pode responder? Olha, ele foi lá, botou a foto durante uma operação policial, né, que tá lá com a filmagem, né, vamos supor que a filmagem é da Brigada já tem, né? COP, né? Câmera. Aí ele pega essa filmagem, meu irmão, joga na rede social e, vixe, difama a vítima toda lá, fala que ela é uma... Enfim, eu tô falando de um tipo penal, né? Vamos lá, não vi as perguntas, Bruno, desculpa, agora que vi. A ordem de serviço por si só não fundamentaria isso? Então, Bruno, para uma atuação legítima baseada no poder de polícia, a ordem de serviço estaria tranquila, tá, Bruno? Agora, se eu não colocar que as buscas veiculares foram realizadas por conta de fundada suspeita, a eventual prova que eu achei de um flagrante, né, pode ser que o STJ entenda que é ilícito, entende? Segundo o posicionamento, porque aquela coisa que a gente falou, né? Há
uma interpretação muito restritiva em relação à busca pessoal e veicular, né, de serem fundamentadas na fundada suspeita. Beleza, Bruno? O José Marco perguntou: o dolo e a culpa importa só para ação de regresso contra o agente? Não, 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 não foi isso que eu falei, olha só. O Estado responde civilmente pelos atos praticados pelos seus agentes, independente de dolo ou culpa, ok? Então, o cidadão que se sentiu ofendido ali pela ação do Estado, pela ação excessiva daqueles agentes, ele não entra contra o agente público, ele não entra contra o policial. Ele ingressa com uma ação contra o Estado, perfeito? Pedindo o quê? Uma reparação civil da sua honra, da sua moral, da sua dignidade, enfim, ok? Para o Estado responsabilizar o agente, ele vai precisar agora demonstrar que o agente agiu com dolo ou culpa nessa ação de regresso. Então, para a responsabilização civil do agente, é imprescindível, né, que exista essa ação de regresso, tá? Para o Estado poder responsabilizar civilmente o agente também. E aí, lógico, importa dolo ou culpa, tem que ser praticado com dolo ou culpa, não tem que estar presente nenhuma das excludentes, né? Estrito cumprimento do dever legal, enfim. Agora, na responsabilidade administrativa e penal, né, o Estado não precisa, ele não precisa de uma ação de regresso para responsabilizar administrativamente ou penalmente o agente público que agiu em excesso. Era isso que eu queria falar, tá bom? E óbvio, na responsabilidade administrativa e também na responsabilidade penal, o dolo ou culpa tem que estar presente, né? Porque na responsabilidade penal não existe responsabilidade objetiva, né? Tem que ter os elementos subjetivos, tem que ter dolo ou culpa. E na administrativa também, tá bom? Matou aí, José Marco. Abuso de autoridade desde que esteja dolo específico, né? Cara, tem um crime tá, que, em relação às câmaras, que é, o primeiro é difamação, tá? E essa difamação seria do Código Penal comum ou do Código Penal militar, senhores? O que vocês acham? O Lucas falou comum, Gabriela comum. Vamos lá, pessoal, do Código Penal militar, tá bom? Por quê? Porque o crime foi praticado em serviço contra um civil. Artigo 9º, inciso 2º, a linha C. O crime praticado pelo militar em serviço contra o civil considera-se crime militar. E aí eu vou lá na difamação do Código Penal Militar. Se houver o dolo específico, poderia, né, entrar no abuso de autoridade na questão de humilhação, constrangimento da pessoa presa, não é isso? Tem lá esse tipo lá. Tá? Então seria esse crime aqui, de difamação. E o outro crime que poderia se aventar, pessoal, a violação de sigilo funcional, certo? Então, são crimes que, eventualmente, né, os policiais que estão, quando a Câmara ou do Estado ou é em serviço, alguma coisa nesse sentido, pode ser que o policial responda por esse crime aqui, tá? Tô dando a ideia, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que, ó, em 2023 ele passou por uma atualização? Então abre a capa do olho nesse crime aqui, ó, velho. Rapaz, se eu acertar uma questão de prova que cobrar isso aqui, bicho. Mas foi um insight que eu tive sobre isso, né? Poxa, câmara corporal é um assunto que está muito em moda, né? Os crimes que eventualmente, né, o policial militar pode responder em razão desse fornecimento de imagem discriminadamente, pode ser esse aqui, tá bom? Samuel, mesmo que a divulgação fosse posterior no privado, seria militar também, porque isso seria um crime contra a ordem administrativa militar, Samuel. Então, tem normas que proíbem, que veda a divulgação de imagem, de ocorrência, né, e tudo mais, não sei o quê. E aí se enquadra lá na linha E. Entendeu, Samuel?
Crimes praticados. Ó, lembra que ó, você tem um militar da ativa, que ele pode estar de folga ou pode estar em serviço. O militar de folga, ele pratica crime. Estou na minha folga aqui, peguei aqui meu celular, fiz um vídeo, meu irmão, né? Mostrando aqui, sei lá, ó, vamos supor, estou na aula aqui, ao vivo com vocês, aí eu pego, ó, pessoal, olha esse documento que chegou aqui da PM, né? Documento aqui, pô, restrito aqui da minha sessão e tudo mais, ó, vai ter tantas vagas para o CFP aqui, ó, dá uma olhadinha, entendeu? Violação de sigilo funcional. Eu tô de folga, né? E gravou em razão da função também, beleza? Aí olha só esse caso concreto, pessoal. Beleza? Já entenderam aqui, crime militar, ok? É, de difamação e de violação de sigilo funcional. Depende de iniciativa da vítima para difamação. Se a vítima chegar e falar, não, pô, tá tudo bem, deixa isso para lá, não quero que o policial militar seja prejudicado, né? Depende. O que vocês acham? Bora, responde. Não. Bruno falou que não, Lucas falou que não. Alguém discorda? Não. Difamação de ação penal pública incondicionada. Agora, olha que curioso, velho. Olha esse caso concreto aqui. Situação parecida. A vítima, a pessoa, né, entrou, procurou, né, o Ministério Público, Corregedoria e tudo mais, instaurado IPM, enfim. E no curso do IPM, ela também entrou com uma ação civil. Uma ação civil buscando reparação dos danos, né, violação da honra, da imagem e tudo mais. E fizeram um acordo no civil, certo? Esse acordo no civil, ele afasta a difamação no penal militar? Seria esse acordo no civil uma questão prejudicial para o processamento do crime de difamação? Também não, de maneira alguma, tá? Mesmo assim, poderia, né, ainda que tenha feito um acordo no civil, ele poderia, no penal, continuar sendo processado, beleza? Sim, nem admite esses institutos penalizadores, né, Bruno? Entendeu? Então, um caso aí interessante, tá? E aí, né? Isso aqui a gente já comentou, né? A gente já comentou sobre a NPP? Sim ou não? Sim ou sim? Já falou, né, sobre a NPP? Em alguma aula? Ah, não, a gente falou que ia falar na aula de revisão do processo penal militar. Então fica com essa aí. É, respondida a nossa questão aí, velho, nosso caso 3 da situação problema aí do Paraná, conseguiriam desenvolver bem sobre isso, diferença, polícia administrativa, polícia penal, questão das abordagens. Lembra desse precedente, tá, pessoal? Do STJ, sobre a possibilidade de buscas veiculares em transportes coletivos, né, em locais de alta incidência de crime, pela PRF, né, que nesse caso, né, seria legítimo. É a mesma coisa a busca no aeroporto. A busca pessoal no aeroporto é uma busca administrativa, né? Tá bom? Beleza. Pessoal, então, ó, agora são 9h15, tá bom? Me dê 15 minutos aí para tomar uma água, comer um negocinho aqui. 9h30, aí eu vou mandar o link só nos grupos aí das turmas de mentoria para a gente continuar a nossa revisão de processo penal militar. Combinado? E a primeira pergunta que a gente vai fazer, e eu quero já que vocês pesquisem. E aí? Sua questão discursiva ou sua questão da prova oral? Cabe a NPP no processo penal militar? Vai pesquisando e quando a gente voltar, vocês estejam com a cabeça aí cheia de posicionamentos e ideias para colocar no papel, que a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Fica com Deus. Até daqui a pouco. 9h30 a gente volta. Beleza? Obrigado aí pela participação de todos. Foi uma bênção a aula de hoje. Abração.